Agora, dicas especiais para você. Hoje em dia tem dicas para quem está arrumando a casa. Você já acompanhou isso aqui no programa. Depois de trazer orientação de especialistas sobre como escolher o piso ideal para cada ambiente, chegou a hora de mostrar as tintas e os papéis de parede que dão aquele toque final na sua obra. Então preste bastante atenção agora a esta reportagem especial da Ana Volpi. Parece que estamos diante de um muro, mas acredite, o que você vê é um papel de parede 3D. Eles estão conseguindo fazer papel de parede com um material que você nunca estava pensando que seria um papel de parede. Para quem gosta de brilho, a sugestão é este revestimento feito com mica, uma pedra natural. O tom café é um dos mais procurados nas lojas, que oferece um mundo de opções. Só de papel de parede são pelo menos 10 mil. Estampas, texturas, uma infinidade de cores. Os papéis são vendidos em rolos que variam de tamanho. É possível encontrar revestimentos a partir de R$ 30 o metro quadrado. O preço varia de acordo com o material. Eu estou fazendo uma reforma agora em casa, estou decorando 8 ambientes da minha casa, tudo com papel de parede. Que tom que você optou? Tudo bem palha, cremezinho, a decoradora está escolhendo os tons bem neutros assim. No quarto, na sala, no hall de entrada, no lavabo. Aqui a delicadeza das flores em veludo dá um charme a mais. Algumas opções acabaram de chegar ao mercado nacional. São tendências que vieram direto da Europa. Nós vamos mostrar todas as novidades. Mas antes, uma curiosidade. Você por acaso sabe quando surgiu o papel de parede? Para contarmos essa história, é preciso voltar no tempo. O papel de parede é uma invenção chinesa. Ele teria surgido cerca de 200 anos antes de Cristo. Naquela época, os chineses usavam papel de arroz para forrar as paredes. Não havia opções de cores, era tudo branco. Os papéis coloridos e cheios de detalhes só vieram mais tarde com a utilização do pergaminho vegetal. Na Europa, a primeira fábrica desse tipo de revestimento foi inaugurada em 1630, especificamente na França. Aqui no Brasil, os papéis de parede chegaram às lojas no final do século XIX. Agora é hora de anotar os preços. Os revestimentos importados são os mais caros. Para quem procura um material muito sofisticado, a dica é o shantung de seda, um luxo. Tem clientes que aplicam o revestimento num hall de entrada, que já te dá uma ideia do que você vai encontrar dentro da casa do cliente, porque se ela tem um shantung já no hall, então a casa dela já tem uma presença com muito mais estilo e muito mais personalidade, com elegância. Tão chique quanto a seda é o papel cravejado, com partículas de cristais. Na onda do ecologicamente correto, tem revestimento que imita antílope em diferentes tons. Agora, se a proposta for algo mais rústico, uma opção é aplicar palha ou então bambu nas paredes. Ainda tem o revestimento que é 100% sisal. Já o papel de parede emborrachado combina com ambientes modernos. A principal vantagem do papel de parede é o tempo de colocação, rapidinho. De manhã você sai para trabalhar, dá para a gente fazer o seu lavabo, o seu hall de entrada, uma parede do seu quarto, por exemplo, e uma parede da sua sala de jantar. Então você tem uma ideia de que você saiu de manhã, quando você chegar às 6 horas da tarde, está tudo isso colocado. Como deve ser feita a aplicação desse tipo de revestimento? Então, como ele é um revestimento, a gente precisa estar com a superfície preparada, né? Então a gente não pode ter nenhuma rugosidade, a gente não pode ter nenhuma sujeira que atrapalhe, porque ele filma realmente o que está atrás. Então o ideal é uma superfície lisa e até, às vezes, quando é no caso de parede, passar uma massa corrida para poder fazer a aplicação posterior. Que tipo de cola é utilizada? É uma cola à base de água. É uma cola que tem pouco cheiro, né? Na hora que coloca, ela dá um pouco do odor da cola, mas logo depois de uma hora, o odor já saiu do ambiente. E para limpar, não tem segredo. A gente faz com um paninho úmido, pode usar no máximo um sabão de coco nele, né? E a pessoa aplicar sem fazer tanta abrasão e vai tirando a sujeira. Atenção para essa dica, papel de parede não é indicado para ambientes externos e nem para os banheiros por causa do vapor dos chuveiros. A umidade acaba com qualquer revestimento. Viviane e Marcelo tiveram que trocar o revestimento do quarto dos filhos por causa de uma infiltração nas paredes.
danificou todo o papel, mofou, ficou com aspecto super feio. Se fosse na tinta não seria tão feio como foi no papel, né? Se você é mais visual, uma dica é aplicar nas paredes o painel com imagens fotográficas. Os painéis fizeram muito sucesso na década de 1970 e agora eles voltam com força total? Voltaram com força total em formato de rolo, como se fosse um rolo de papel de parede no comprimento, só que eles vão formar uma estampa com conceitos muito mais atuais e eles vêm fragmentados, na verdade. Você vai colocar no tamanho para formar. Esse daqui é um táxi em Nova York. Aí nós vamos cortar o rolo aqui. Aqui tem inclusive a orientação já vem apontilhado. Você corta no meio. A tesoura. Aos poucos a imagem aparece. Oportunidade de ter em casa uma imagem de algum lugar que a pessoa gosta muito, que ela já conhece ou que um dia ainda vai conhecer. Exatamente. Já tem uma menina que tem uma torre Eiffel no quarto dela, que é o sonho dela um dia ir para Paris. Então